Os estaduais já começaram e mesmo assim, muitos jogadores famosos, medalhões, ainda estão sem clube aqui no futebol brasileiro. Os contratos desses jogadores acabaram e agora eles estão livres aguardando por uma nova oportunidade. Nesse vídeo eu quero mostrar para você então 9 medalhões do futebol brasileiro que por enquanto estão sem equipe para essa nova temporada. Galera, a minha conta principal antiga no Instagram, o Vini Vainer Canal, que muitos de vocês acompanhavam, acabou sendo derrubada. Então eu tô subindo uma nova conta lá, Vini Vainer Canal Reserva. Se você já me acompanhava por lá, os Reels, os posts, as enquetes, me dá uma força e me segue pra ajudar a subir essa conta nova também. Valeu! Como eu costumo fazer, eu separei os jogadores desse vídeo aqui por posições, então nós vamos iniciar pelo sistema defensivo e vamos começar falando sobre o zagueiro Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, no ano passado, estava jogando no Grêmio, mas não foi muito aproveitado. O Rodrigo Caio, infelizmente, não atingiu todo o potencial que poderia na carreira por conta de várias lesões, principalmente no joelho. Vocês devem se lembrar que a reta final de passagem dele pelo Flamengo já tinha sido muito complicada por essa razão. Então, o Renato Gaúcho até quis o Rodrigo no Grêmio em 2024, mas ele acabou jogando muito pouco, só 5 partidas. Então, nesse momento, ele está livre no mercado e constantemente tem publicado na sua rede social que está se preparando, se condicionando fisicamente para uma próxima oportunidade que aparecer para ele. Resta saber se, com o histórico de lesões que ele tem, e aos 31 anos, se algum time vai dar essa nova oportunidade que ele tanto deseja. Mas assim, é um jogador que quando ele estava bem, no começo dele no São Paulo, quando ele estava no Flamengo, principalmente em 2019, zagueiro de muita qualidade. Saía bem pro jogo e não à toa alcançou o patamar de seleção brasileira. Eu, particularmente, gostava bastante do futebol do Rodrigo Caio. Vamos agora para as laterais e eu quero começar pela lateral esquerda, com um jogador que não joga desde 2023, mas também nunca anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Por isso eu tô colocando ele aqui como um jogador que ainda tá sem clube. Trata-se do Egídio, jogador multicampeão aqui no futebol brasileiro que já defendeu grandes equipes. Já jogou no Cruzeiro, no Flamengo, no Palmeiras, no Fluminense e o último time dele, como eu disse, ainda em 2023, foi o Tombense de Minas Gerais. De lá pra cá, Egídio não voltou a atuar por nenhuma equipe. Na sua rede social, a gente pode ver que nesse momento da vida dele, aos 38 anos, ele tá curtindo e aproveitando muito mais a família. Porém, como eu citei, ele ainda não anunciou oficialmente que pendurou as chuteiras. O Egídio, na fase boa mesmo, era um lateral que chegava com muita qualidade no campo de ataque, dava muitas assistências, só a marcação mesmo, que nunca foi o seu forte. Falando de outro lateral nessa lista, agora eu quero falar de um lateral direito. Você aí se lembra do Bruno Peres? O Bruno tá com 34 anos agora em 2025. Defendeu aqui no Brasil equipes como Santos, Guarani, São Paulo, jogou um tempo na Europa, até mesmo na Roma da Itália, e teve como última equipe o Atlético Paranaense ainda em 2023. Então ele passou 2024 inteiro sem atuar. Porém o Bruno não se aposentou, longe disso. Constantemente ele publica que está fazendo um personal, fazendo um condicionamento físico, ainda também pensando em jogar. E é aquilo, tem 34 anos, então ainda tem algumas temporadas pela frente, desde que esteja bem preparado também. A passagem dele pelo Atlético Paranaense, que foi o último clube que ele defendeu, não foi das mais empolgantes. Disputou apenas 5 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Falando em Atlético Paranaense, eu não posso citar medalhões que estão livres no mercado sem citar o nome do Fernandinho, que vocês conhecem muito bem. Jogador que ficou praticamente a carreira inteira na Europa defendendo Shakhtar Donetsk, Manchester City, foi a 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira e, depois de muitos anos em alta no City do Guardiola, ele retornou ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense, clube que o revelou no passado. Só que agora a última impressão do Fernandinho não foi das melhores. Ele tá com 39 anos e acabou de participar do traumático rebaixamento do Atlético Paranaense no Brasileirão. O contrato acabou e agora ele está livre. É um jogador que tem um custo alto, chegou a ser sondado por algumas equipes como o Santos, mas pelo menos por enquanto ainda não acertou com ninguém. Pela idade, vocês devem imaginar que a aposentadoria pode ser uma opção para o Fernandinho, mas ele por enquanto não anunciou nada oficialmente.
a princípio, vai continuar jogando. Na última temporada dele pelo Furacão, ele marcou 8 gols e deu 7 assistências em 46 jogos. É que no fim, essa temporada que teve bons números acabou ficando manchada mesmo pela queda do Atlético. O Fernandinho em si tem muita liderança, tem um passe muito bom, mas e aquilo? Tem ainda espaço para jogar num time de ponta, porque geralmente os times querem jogadores que, claro, tenham qualidade técnica, mas também tenham vigor físico ainda, para poder correr os 90 minutos e, principalmente no meio campo, participar do jogo a todo momento. Será que ele está preparado para isso ainda? Fechando essa sequência de Atlético Paranaense, ainda no meio campo, eu quero falar sobre mais um jogador famoso que está agora sem clube, que é o Nicão. Nicão, ídolo máximo do Atlético Paranaense, também acabou participando do rebaixamento do ano passado. Ele está com 32 anos e tem uma história muito bonita no clube. Apesar do rebaixamento, ele no passado já tinha sido bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, sempre sendo um grande protagonista. Depois, quando ele saiu do Atlético e foi jogar no São Paulo, no Cruzeiro, aí ele acabou não vingando, não repetindo o mesmo desempenho. Mas é um jogador que tem finalização boa, bastante qualidade técnica e, em comparação a outros nomes da lista, o Nicão ainda é até novo, 32 anos. Será que algum time vai apostar nele para 2025? Falando sobre essa temporada que passou dele, somando o rendimento pelo São Paulo e pelo Atlético Paranaense, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências em 36 jogos. Falando sobre meia, eu queria falar agora sobre um meia brasileiro que nunca jogou no nosso país. Fez categoria de base no Barcelona e sempre jogou no futebol internacional. Trata-se de Rafinha Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho e irmão do Thiago Alcântara. O Rafinha fez categoria de base no Barcelona e na Europa, além de ter jogado no próprio Barça, defendeu, por exemplo, Inter de Milão, Celta de Vigo da Espanha, porém ele nunca vingou como o irmão, apesar de ser um jogador que também tinha bastante qualidade técnica. Ele chegou a ser medalha de ouro em 2016 com a seleção brasileira, mas depois de um tempo sumiu do radar. Chegou ainda a jogar no PSG junto com o Mbappé, com o Neymar, mas vinha agora nos últimos anos atuando no futebol do Catar, onde vestia a camisa do Al Arabi. O contrato acabou e desde então ele não arrumou uma nova equipe. Detalhe, idade boa ainda, 32 anos. Na sua última temporada jogando no Catar, o Rafinha marcou 7 gols e deu 4 assistências em 22 jogos. É aquilo, eu acredito que no Brasil ele ainda teria lenha para queimar. Resta saber se ele quer também atuar aqui no Brasil ou se está aguardando alguma proposta para seguir jogando fora. Porque é algo que a gente tem que aceitar. Ainda mais um jogador que geralmente passa a vida inteira jogando fora, por muitas vezes ele e a família não querem jogar aqui no Brasil. E aí entram várias razões: instabilidade, constante cobrança da torcida, muitos clubes que acabam não honrando com os pagamentos. Então, como eu disse, tudo isso é levado em consideração. Fechando a parte dos meias, eu quero falar sobre um jogador que, até alguns meses, tinham até surgido algumas especulações de que ele estava pensando em se aposentar precocemente. Eu tô falando do meia Luan, aquele mesmo que foi rei da América e campeão da Libertadores com a camisa do Grêmio. Medalha de ouro com a seleção brasileira em 2016 e atuou por outros times grandes como Corinthians, Santos, teve até uma nova passagem pelo Grêmio, mas muitos nem têm mais notícias do Luan há um tempo. Ele teve como última equipe em 2024 o Vitória, mas acabou deixando a equipe baiana após apenas 6 partidas disputadas. Teve alguns problemas disciplinares e então acabou optando pela rescisão do seu contrato. Como eu disse, há alguns meses surgiram algumas especulações de que o Luan estava querendo pendurar as chuteiras, não tinha mais cabeça para o futebol. A verdade é que ele sim teve problemas disciplinares ao longo dos últimos anos, isso contribuiu para sua queda de rendimento e ele teve também alguns problemas pessoais. Então é aquilo, por muito tempo eu mesmo critiquei o Luan pelo fato dele não ter mantido aquele futebol da época do Grêmio, do Rei da América, da Libertadores, mas a verdade é que se o próprio jogador não quiser, não tem como eu ou você querer que ele faça uma coisa que ele mesmo não quer. Isso é algo que finalmente para mim está muito claro. Então ele teve essa última passagem pelo Vitória, esteve bem longe de ser marcante e também não vejo clubes do futebol brasileiro nesse momento fazendo esforço para dar uma nova chance pro Luan. Detalhe, tá? O Luan tem ainda apenas 31 anos. Baita desperdício. Chegando ao ataque, temos aqui um jogador que esse aqui construiu uma carreira muito bacana na Europa e nos últimos anos acabou rodando aqui no futebol brasileiro, por Atlético Mineiro, Botafogo e mais recentemente Grêmio. Tô falando do atacante naturalizado espanhol,
Diego Costa, que por muito tempo foi bem no Atlético de Madrid, chegou a ser multi-artilheiro pelo Chelsea, até mesmo de Premier League, um atacante que no auge era difícil de ser marcado. Força física, um cara trombador, finalizava de direita e de esquerda, enfim. Ele estava no Grêmio no ano passado, teve números até interessantes, porém o contrato era de 1 ano mesmo, e o Diego Costa é um cara que, mesmo já mais veterano, aos 36 anos, acumula muitos problemas de comportamento. E no Grêmio não foi diferente. Então isso pesou para uma não renovação. Ele teve 8 gols e 5 assistências em 26 jogos em 2024. Como eu disse, os números foram até relativamente bons, se você pegar aí numa média. Mas é aquilo também, jogador caro e que tem essa questão da personalidade forte. Para alguns times, um jogador com esse perfil por muitas vezes não é bem-vindo. E agora, para encerrar, eu queria falar sobre um jogador que por muito tempo foi a contratação mais cara da história do Santos. Ele já foi um grande jogador no Internacional, teve bons momentos no Flamengo também, mas não atingiu o patamar que a gente imaginava, que era se consolidar na seleção brasileira e na Europa. No caso, eu tô falando do Leandro Damião, que pelo Internacional chegou a fazer gol em final de Libertadores, foi disputar Olimpíadas pela seleção, deu carretilha contra a Argentina vestindo a camisa da seleção, mas acabou não vingando como se imaginava. Teve algumas lesões, alguns problemas pessoais, mas assim, teve várias chances em times grandes aqui. Por exemplo, eu citei que ele jogou no Inter, no Santos, no Flamengo, mas defendeu o Cruzeiro também, então oportunidades não faltaram. Ele, nos últimos anos, estava jogando no futebol do Japão. E por lá, ele acabou virando um ídolo do Kawasaki Frontale. No ano passado, ele retornou ao Brasil e vestiu a camisa do Coritiba, mas a passagem foi bem curtinha e agora ele tá sem clube. O jogador de 35 anos teve 16 jogos com a camisa do Coxa, marcou 3 gols e deu 1 assistência. Será que Leandro Damião ainda cabe em algum time de repente da Série A? Quem viu ele no auge sabe do que eu tô falando. Gol de bicicleta pra ele era como se fosse um passe. Fazia com extrema facilidade. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que eu disse que são medalhões que estão sem clube até o momento no futebol brasileiro. Tem algum aqui que você acha que daria ainda caldo jogando no time de ponta? E outra, conta pra mim aqui nos comentários quais desses nomes já defenderam no passado o seu time de coração. Então, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!